Dois, som, teste, dois. Som. Boa tarde a todos presentes, sejam bem-vindos à FLIT. É uma alegria muito grande tê-los nessa tarde, né, em mais uma edição, nosso primeiro dia dessa edição da Quinta FLIT. Então, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, espero que vocês gostem dessa experiência. Agora nós iremos ter o lançamento do livro, né, Balada do Morro da Alegria. Refletiremos juntos sobre um livro que nos propõe um duplo passeio pela paisagem do Cerrado e pela paisagem interior do ser humano. Balada do Morro da Alegria não é apenas uma obra literária, é um convite à escuta, à contemplação e ao reencontro com aquilo que nos conecta à vida e à terra. E esse bate-papo vai ser com o Demóstenes, né? Infelizmente, o Raimundo não pôde estar aqui, mas o Demóstenes está aqui para nós batermos esse papo e lançarmos essa mesa e esse livro no dia de hoje, tá bom? Então, Demóstenes, fique à vontade, vamos começar aí mais uma mesa. Obrigado. Boa tarde. Então, o Raimundo não pôde vir, e o Raimundo é o meu parceiro, né, desde longa data. Ele também é de Pirapora, e esse livro, esse poema, é um poema, na verdade, ele surgiu de um passeio que a gente fez numa tarde, que deu numa chuva, e a gente estava embrenhado numa floresta, e aí, com pássaros, e era o Cerrado. E esse livro trata justamente desse tema, o Cerrado com as suas árvores, principalmente a vereda, que é o Buriti. Então, esses são os elementos, os pássaros, árvores do Cerrado, exatamente o Buriti, e fala de uma viagem interna e uma viagem também propriamente dita pelo sertão. Esse livro também, o poema, é baseado também numa filosofia de São Francisco de Assis, onde você busca, dentro do franciscanismo, né, busca-se uma alegria, e essa alegria, muitas vezes, ela é encontrada através até de uma coisa que você nunca esperava, talvez uma coisa até, por exemplo, você bater numa porta numa noite de frio e não encontrar, mas você fica alegre do mesmo jeito, né? A alegria é fundamental. E esse livro, nesse poema, ele quer passar exatamente essa ideia. E eu ajuntei elementos da tapeçaria que eu fui pegando. Aqui está um original, não do livro, mas na mesma época eu fiz esse trabalho. Então, são tapeçarias. A técnica do livro é a partir de tapeçaria mineira, que eu rebordo. Eu pego linhas de diferentes texturas e larguras e diferentes formas e vou bordando em cima da tapeçaria mineira, formando um tapete que ele é diferente, porque ele é livre e ele não está dentro assim de nenhuma técnica assim mais formal de tapeçaria. E a partir daí, a partir desses bordados, isso é fotografado e depois eu jogo dentro do computador, né? Eu coloco isso para dentro do computador, que são essas ideias e tudo, e vou retrabalhando também as imagens. A foto é minha também. A foto desses trabalhos é como se eu pegasse esse trabalho aqui e tirasse uma foto com celular. É uma foto muito simples, mas também trabalho essa foto no Photoshop. Então, o trabalho é
um conjunto que vai desde da tapeçaria à computação gráfica, e aí tem esse resultado. Tem alguma pergunta? Vamos lá, que a gente vai fazendo essa troca, e aí depois acho que vai suscitando, né, dúvidas e questionamentos no pessoal. Você fala da construção desse livro e na questão dos sentimentos também. Será que você pode falar para a gente um pouquinho de que forma, né, na escrita e, enfim, nas ilustrações, o livro consegue construir essa ponte, né, entre o externo, entre a natureza, entre a paisagem do Cerrado e os sentimentos, né, a questão de unir essa paisagem e toda essa filosofia que você traz, né, que vocês buscaram, como foi construída essa ponte, assim, onde, né, e como que na leitura do livro o leitor ele tem essa ligação, né, uma paisagem e o despertar de um sentimento. Como que foi essa construção? Então, o livro surgiu de um passeio e de várias conversas que eu e esse meu parceiro, o Raimundo Carvalho, tivemos, e ainda temos até hoje, né? Ele é um professor e ele é um mestre, então a gente conversa quase todo dia, e a gente vem conversando sobre esse caminho, né? O caminho de cada pessoa, da alegria, e como você busca se integrar, você integrar a sua vida com a natureza, né? Sem consumo, né? Essa felicidade, essa alegria vem justamente da integração com a natureza, com os elementos da natureza. E, independente do que está acontecendo com você, você está ali lendo a natureza vai te passando ideias, é uma integração com a natureza e com as pessoas, com os animais. É isso. E como a gente é do norte de Minas, lá é o Cerrado. Então, uma conversa com o Cerrado, com o sertão, né? É o sertão mineiro. É diferente daqui. Por exemplo, eu vivo aqui é muito diferente do sertão, mas aprendi a me integrar com a natureza desde criança, lá na beira do Rio São Francisco. É isso. Então, é uma poesia você integrar com a natureza, você viver poeticamente integrado com a natureza. Sim, e hoje em dia nós vivemos, né, tantos desastres climáticos, tantas coisas acontecendo, e que talvez isso fale muito não sobre um diálogo, né, com essas paisagens, com esses ambientes, mas das nossas próprias ausências, né, da nossa falta de interesse, talvez, de nos integrar a um bioma que está próximo a nós, ou que nós tenhamos ou não uma vontade de explorar, de conhecer. E você traz, né, isso no livro, essa junção. Como você observa, enquanto escritor, que, através de uma tempestade, né, de um sufoco, digamos assim, que vocês passaram, como que o acaso contribui na criação de uma obra? Seja no início da história, seja no desenrolar dela, surgiu de um acaso. Como que isso ajuda ou o acaso atrapalha, por você não ter algo mais físico, mais concreto? Como que isso se dá nessa construção desse livro? Então, o acaso só ajuda. E vivemos esse problema climático, realmente. O sertão, o cerrado está sendo muito destruído. E o Buriti, que é o elemento principal desse livro aqui, para ele crescer, são 500 anos. Então, se você destrói, se você mata um buriti, provavelmente é impossível de restaurar, de você ter esse bioma de volta, né? Porque o cerrado ele é o pai das águas e é muito difícil a recuperação, porque tem árvores que demoram 500 anos, como o buriti. E a gente vive esse drama lá, né?
E a gente não faz isso como... não é na verdade, é uma denúncia, mas a gente procura, em vez de ficar sofrendo, reclamando e tudo, a gente tenta pegar uma coisa positiva, um lado bonito, e tentar resgatar através dessa pequena coisa que sobrou, do pouco que restou, né? Vocês entendem? É uma espécie de denúncia, mas a gente tentar resgatar o pouco que sobrou, né? Então, pegar a beleza, trabalhar com a questão da beleza. Sim, então, no livro nós vemos essa questão poética, né, e essa poesia como uma linguagem de comunicação. Para você, né, e para o Raimundo, enquanto vocês conversavam, existe uma linguagem da natureza que convoca, né, os seres humanos a uma preservação, a um clamor de ajuda por parte da natureza, para que nós possamos nos conscientizar, tanto para defender, tanto para passar a admirar, né? A gente que vive, eu que sou do Rio de Janeiro, a gente vive, né, numa cidade que a gente não vê um verde, prédio para todo lado, enfim. Vocês conseguiram ter essa percepção de uma linguagem da natureza, convocando vocês para a contemplação, para um grito de denúncia? Como que foi isso? Você parar, observar a natureza, curtir ali, e, ao mesmo tempo, você agir também. Então, a gente mostra para as crianças a necessidade de você conhecer o sertão, o cerrado, o lugar que você vive, e isso é muito importante, porque é importante mostrar para as crianças e até para o adulto resgatar esse novo contato, né? Então, na verdade, você poetizar, você parar e observar, e a natureza, com certeza, ela te dá uma resposta. Sim, muito interessante. E vocês trazem também essa questão da tapeçaria como uma linguagem dentro do livro, né? Sim. Eu observando as nuvens, o formato da árvore do cerrado, que é toda sinuosa, né, cheio de curvas, então, e também os elementos do capim seco, das árvores, isso eu coloco no meu trabalho. Tá tudo, o meu trabalho é basicamente isso, uma ecologia interna. Sim. E aí, como que tapeçaria e poesia, né, como essas expressões se articulam para comunicar, para passar a mensagem central do livro? É algo complexo para o leitor? É algo que vai estar ali na cara durante a leitura? Então, a escrita é uma tapeçaria, né? A tapeçaria é uma escrita. E essa é uma linguagem, né? A tapeçaria, eu uso a tapeçaria como uma linguagem para me comunicar, e ela traduz, por exemplo, ela traduz a poesia. A tapeçaria é um tanto distante da realidade, né? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um trabalho mais naturalista com uma tapeçaria dessa, é quase impossível, porque ela não permite muito a imitação da natureza. Então, é uma leitura, né? Você distancia dessa natureza também para se colocar. E aí que é a arte, né? Eu acho que a arte está aí. Você distanciar da realidade também, nesse sentido, né? Fazer uma coisa que não é uma cópia da natureza, não é um mimetismo, já é uma coisa além. Você transcende. Sim. E há uma relação de complexidade ou não entre o ato de você escrever, né, um poema, construir um poema, e você, né, tecer, fazer uma tapeçaria. A gente pode traçar um paralelo entre tecer a palavra e tecer essa tapeçaria? Exatamente. Tudo é uma tessitura, né?
Isso é uma, como eu digo, isso aí é uma linguagem também. E é tudo misturado. Sim. Sim, você pegam duas linguagens. Como que foi para vocês, assim, né? Pegar essas duas linguagens, de início, vocês sentiram alguma dificuldade em misturar palavra e tapeçaria, né? Falar assim, isso aqui vai dar certo. Houve algum receio? Falou assim, não, vamos focar em uma coisa, porque talvez não orne. Eu arrisquei, porque, igual eu estava te falando, ela é muito grande, está vendo que para você tem que fazer um trabalho muito grande, na verdade, o livro é pequeno, né? E para colocar tantos elementos numa textura dessa. Mas isso que foi o legal e acho que a gente conseguiu. Isso a gente não tem certeza de nada, eu tentei e saiu isso aqui. Foi uma tentativa e eu acho que ficou bonito. É uma tentativa. Então, na verdade, eu busco muito o espontâneo. Eu trouxe aqui um outro livro, também, que é da nossa autoria, que é esse aqui, A Balada do Velho Chico, e que também do Raimundo Carvalho. E aqui tem muito o meu desenho, é uma coisa contrária e tudo. Tem o desenho com bico de pena, porque eu trabalho com várias técnicas. Cada livro eu busco uma diferença, né? Fazer uma coisa diferente. E nessa criação, né? Você acabou de falar que você procura uma coisa diferente. Há muito da natureza em você de se renovar a cada trabalho, né? A gente vê que as árvores renovam suas folhas, renovam seus frutos. Há em você essa renovação, você sente que faz parte da natureza isso gritando em você, a necessidade de renovar, como a árvore renova a folha, você renovar os seus trabalhos para trazer uma nova perspectiva ou uma nova forma de valorização? Como que é essa relação para você de renovação dos trabalhos? Não no sentido de não fazer mais do mesmo, mas de criar algo que desperte algo diferente no leitor, né? Seja usando a tapeçaria, seja usando o desenho em outra técnica. Eu acho que a gente é sempre o mesmo, né? Mas a gente está caminhando, como nessa balada, a pessoa o personagem ele vai andando, ele vai encontrando obstáculos, ele vai avançando, e a gente vai tendo, ao longo da vida, muitas perdas também. E a poesia, o desenho, é uma maneira de você se resgatar, de você se reencontrar nesse caminho. E há uma referência física para o título do livro, né, o Balada do Morro da Alegria. Assim, como foi essa construção desse título? Então, é o que eu falei antes, é a partir da filosofia do São Francisco de Assis, sim. Que é você buscar, independente dessa caminho, do que está acontecendo no caminho, você ser feliz, você estar alegre. Sim. Né? Você buscar a alegria, é isso. É como se, apesar da dificuldade de subir o morro, apesar, né, da gente subir de forma ofegante, de subirmos com certa dificuldade, ainda nessa dificuldade conseguir encontrar um contentamento. A alegria, Perfeito. Tem algum trecho do livro que você queira, né, ler para que as pessoas consigam conhecer um pouquinho, ou você já quer jogar para o público, para que a gente possa fazer algumas perguntas? Eu prefiro jogar para o público as perguntas. Então, vamos lá. Tem alguém que queira saber um pouco mais sobre esse processo de criação, ou sobre essa arte de tecer através, né, dos fios ou das palavras, conhecer um pouquinho mais da obra, não só dessa, mas de outras, né, como o Demóstenes traz para a gente? Tem aqui outros livros que eu posso mostrar também, fazer um pouco da minha trajetória a partir aqui dos livros, que eu posso fazer também. 1, 2. Você falou muito sobre a construção poética, né, e o ato de contemplar. E a contemplação, ela é um ato de busca de beleza, né? No momento que você está ali contemplando a natureza, é o tempo que seus olhos
ficam ali o tempo necessário para que nossos olhos tentem encontrar beleza naquela paisagem e, quem sabe, transformar numa tessitura, né, de palavras ou numa arte. E, hoje em dia, a gente vê um pouco essa ausência. Até você falou sobre, no Rio de Janeiro, a gente fica ali vendo só prédios, e é algo muito difícil de contemplar, porque a gente tem naturalmente essa relação com a natureza. Se a gente se demora, fica ali, aquilo nos emociona e nos toca de alguma maneira, quando você está diante de uma cachoeira, por exemplo, ou de uma vegetação do cerrado. E o que eu percebo hoje, enquanto professora de crianças, é que um pouco da perda dessa contemplação, talvez porque elas fiquem muito no universo 2D, e essa possibilidade de olhar, de contemplar e de se demorar, esperar as coisas acontecerem, a folha cair, esperar uma poesia acontecer ali, né, talvez esteja um pouco prejudicado. Hoje em dia, eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso e se isso passou pela sua cabeça no momento da feitura do seu livro. Com certeza. Primeiro, porque eu gosto muito assim de ficar no meu jardim, moro aqui em Tiradentes, inclusive, para poder contemplar essa cidade maravilhosa que é aqui, né? Eu moro numa casa e curto isso, e as pessoas realmente não têm mais esse tempo, né? Tudo tem que ser muito ágil, tem que ser muito pragmático, e esse livro, a própria proposta de fazer uma tapeçaria, né? Em vez de fazer aquele livro, hoje em dia, faz muito livro com computação, eu não tenho nada contra, não, inclusive eu uso de computação, mas faz a coisa muito direta, muito pragmático mesmo, né? Faz para vender, faz para mostrar rápido, sendo que, para você, esse livro tem várias formas de você contemplar esse livro, de você ler esse livro, né? Você pode ler o texto de várias formas, você pode assentar e ficar vendo as imagens, pode, principalmente, pegar esse livro e recitar, coisa que hoje em dia não existe mais. Eu lembro, quando criança, a minha tia sempre falava que ia lá no Rio de Janeiro, ela é do interior, mas ela ia no Rio, aí ela voltava falando que elas iam passear na praia à noite e lá recitavam poemas. E era muito comum no interior também recitais de poemas, e hoje em dia não se faz mais isso. E a poesia ela é para ser lida alto, né? Você lê, você declama a poesia. Então, é muito importante declamar, você ler várias vezes, e tudo demanda tempo. É isso. Eu acho que a proposta do livro é você ficar mais calmo, lento e repetir. É muito simples o texto, mas, porém, muito profundo e complexo. E aí dá tempo, ela dá oportunidade para a criança viver isso aí que você está falando. Só uma curiosidade, quanto tempo demora para fazer uma tapeçaria dessa? Eu sou muito rápido. Porque eu faço assim, não sei, é um jeito meu de fazer. Eu faço assim, uns 3 meses. É rápido. Mas não é rápido, né? 3 meses é muito também, É tudo demorado, o bordado, a tapeçaria, o desenho, isso tudo demanda tempo, realmente. E, além de tudo, depois ainda tem a computação gráfica, né? Mais alguma pergunta? Espero que tenha conseguido responder. Mais alguém? Tem ali em cima. Sou eu, Demóstenes. Sim. Eu queria te dar os parabéns pela forma com que você conseguiu fazer essa denúncia, né? Uma denúncia, um grito contra, de forma tão suave. Achei interessante. Ainda não li, compramos o livro, mas não lemos o livro ainda.
Mas eu achei essa tua colocação ótima. Eu não preciso ser triste, sombrio, diante de uma coisa ruim que está acontecendo, né? Eu posso colocar sobre ela um tom diferente. Não deixei de estar atento, não deixei de pedir providências, mas consegui colorir e amenizar, né, a dor que ela podia causar. Parabéns. Obrigado. É exatamente isso que você expressou, que a gente tenta fazer. Eu acho que é uma maneira de você se posicionar diante dessa tragédia que está acontecendo aí. Muitas vezes, você vai em lugares, por exemplo, não vou citar nome aqui, não, quase ia falar o nome de uma cidadezinha aqui perto, não precisa, mas você passa por lugares assim, está totalmente destruído, né? Então, você não vai chegar lá para as crianças e tudo e piorar a situação, falar mais ainda, né? Então, se você conseguir achar uma coisa mínima lá, uma florzinha, vamos colocar uma florzinha, ou alguma coisa que restou do passado e da natureza, aí você pedir que as crianças resgatem isso, olhem para isso e tentem, de novo, reconstruir. Essa é a proposta. Perfeito. Mais alguém? Alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Não temos. Enquanto, né, vocês estavam falando, eu estava pensando muito nisso. Talvez toda essa destruição que existe aí seja porque nós deixamos de contemplar, né? A gente se deixa levar tanto pela tela, tanto tempo de tela. Às vezes, nós perdemos tanto tempo na tela, né, ali numa rede social qualquer, não trabalhando, porque, às vezes, a gente trabalha e a gente tem que estar ali, mas a gente fica ali numa tela, numa rede social, e a gente perde, né, a oportunidade de contemplar a natureza, o mar, às vezes, o canto de um passarinho, às vezes, a chuva, tem quem gosta de ficar olhando. Acho que a gente tem um pouco de responsabilidade nisso, né? Porque, por mais que a vida seja corrida, a gente tem 5 minutinhos ali para parar, se nós quisermos, né, para contemplar. E eu acho que a gente sai daqui hoje, né, dessa mesa pensando nisso. Será que um pouco de tudo que acontece, eu não tenho uma parcelinha mínima de culpa por não contemplar? Porque, a partir do momento que a gente não contempla, e aí você me corrija se eu estiver errado, se a gente não contempla, a gente não vê importância, e se a gente não vê importância, aquilo pode ser destruído, né? E talvez o seu livro, talvez não, acredito que o seu livro seja um despertar para nós que estamos aqui. Passamos a ter mais tempo para contemplar, né? 5 minutinhos da nossa rede social ali, que a gente possa contemplar, né, a paisagem do cerrado, de uma serra, uma plantinha, né? Eu te agradeço por trazer isso para a gente, essa oportunidade de pensarmos nisso. Eu posso tirar 5 minutos para aprender a contemplar, porque, através da contemplação, a gente pode reconstruir, né, a gente pode traçar outros rumos para nós, enquanto pessoas, para a sociedade e para o rumo que a natureza aí está levando. Exatamente. E, inclusive, buscar também as manualidades. Então, a tapeçaria, o bordado, o artesanato com alma, né, para a gente se encontrar através do fazer. E você também buscar a felicidade numa coisa que você faz. Então, às vezes, você faz um bordado, um desenho, todo mundo é capaz de fazer isso. E aí você fica feliz também por você ter feito uma coisa bonita, um bordado, um desenho, não é? Que seja tão simples, mas que é muito bonito e a pessoa pode ficar muito feliz. Eu sou de uma família de bordadeiras e o bordado eu aprendi isso desde criança, né, que é uma questão de você expressar a afetividade e a comunicação através do bordado. E é isso. Então, também oferecendo às crianças a oportunidade de conhecerem o trabalho, né, a manualidade, né, você fazer com a sua própria mão. Porque as pessoas, atualmente, as crianças, elas não colocam
elas não conseguem, elas não têm conteúdo para colocar dentro do computador. Então, elas são introduzidas nesse mundo da computação e elas não têm nem o que colocar dentro do computador. Então, elas não podem retirar nada do computador, porque elas não colocaram. Para você ter uma resposta de uma computação, você tem que saber colocar, você tem que ter conteúdo para colocar. Então, está complicado a situação, né? Então, a gente tem que pedir, educar as crianças para trabalharem com as mãos, com a observação, com crescerem, observarem a natureza, para depois trabalharem com a computação. É isso. Então, a tapeçaria e o bordado entra muito nessa conscientização, de trabalhar com as mãos. É isso. Isso, perfeito, né? Que possamos ter essa responsabilidade de ensinar as crianças através do exemplo. Acho que não só ensinar, né, a contemplar na fala, mas que sejamos nós essa disciplina que vai ensinar as nossas crianças a contemplar, a trabalhar com as mãos e construir aí um futuro melhor, né? E não só as crianças, a criança que tem dentro da gente também, né? Que a gente está envelhecendo, e é muito importante esse resgate, essa manualidade. Então, não só as crianças, mas nós todos, né, pararmos para contemplar e fazer algo com as mãos. É isso. Muito obrigado, Demóstenes. Eu que agradeço a presença. Uma boa tarde. Alguém quiser perguntar? Pois é, se tiver mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrar. Daqui a pouquinho começa uma outra mesa. Quem quiser, né, conversar com o Demóstenes, comprar o livro, né, receber um autógrafo, o Demóstenes vai estar ali fora para autografar o livro de todos vocês. Tá? Muito obrigado. E eu convido para que, depois do autógrafo, retornem para a próxima mesa.